Olá, boa tarde. Está no ar o podcast Bastidores de uma Chamada. Hoje nós temos um convidado especial, pastor Carlos Cardoso, pastor evangélico, missionário, pregador itinerante, com mais de 26 anos de ministério, dedicado à pregação da fiel palavra do Senhor. Nosso pastor também é formado em teologia, amplamente reconhecido pelo seu ensino bíblico profundo, com ênfase em escatologia, em mensagens bíblicas dos fins dos tempos, mas sempre aplicada no nosso contexto atual. O nosso pastor Carlos é casado com a missionária Raquel Cardoso, pai de 5 filhos, e tem levado o evangelho a diversos países na América, Europa, Estados Unidos, África, ministrando em igrejas e trazendo a real palavra do Senhor, ganhando vidas, e o seu ministério é marcado por uma pregação sólida, com destaques também sempre em escatologia, e Deus vem trabalhando, ganhando vidas para o reino do céu. Seja bem-vindo, pastor Carlos. É um prazer o senhor estar conosco. Paz do Senhor, irmão Davi, paz do Senhor, todos os irmãos aí dos bastidores de uma chamada, é uma honra estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de muita qualidade, que vamos ser edificados aí pelos testemunhos e pela palavra de Deus. Glória a Deus. Pastor, o senhor é acostumado a estar em podcasts, né? O senhor também tem o seu próprio podcast. É muito edificante o senhor estar conosco. Eu sinto Deus abrindo a porta desse nosso podcast. Então é um prazer imenso, né? A dinâmica é um pouquinho diferente da que o senhor participa, né? Eu já vi o senhor em debates, já acompanhei o senhor em debates muito profundos sobre escatologia, fim dos tempos. E é uma honra ter o senhor conosco, né? E como eu falei no bastidor daqui, nós vamos iniciar com um foco que nós temos. Sim, E ao longo do período nós vamos entrar naquilo que é a sua especialidade, escatologia geopolítica. O nosso primeiro bloco, pastor, é o chamado. Pastor Carlos, o senhor é conhecido como o pregador do Apocalipse. Onde surgiu esse nome? Então assim, por que eu comecei a estudar o Apocalipse? Essa é a questão, né? Porque eu ouvi as pessoas pregar sobre o Apocalipse e eu não entendia. Já começou por aí. Aí, início de ministério, né? Nós tínhamos um grupo de pregadores que a gente vivia no monte, orando, não de noite, aquela coisa de ir para o monte orar à noite, a gente ia de dia para estudar a Bíblia e orar. E aí eu fiz um propósito de 30 dias no monte ali, orando e lendo, para Deus me dar uma forma de pregar o Apocalipse que as pessoas entendam. E aí Deus me deu uma estratégia, né? Eu sempre digo, é uma senha, né? De conseguir transmitir o Apocalipse não de uma forma tão terrorista, porque infelizmente, pastor Davi, hoje somente 5% da igreja cristã mundial estuda e lê o Apocalipse, né? Então, assim, é um assunto que, e além desses 5%, tem várias interpretações. Meu Deus, é verdade. Então, assim, a gente tenta hoje atualizar. Eu sempre me baseio no capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, lá, que diz assim: a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer. Então, desde o início do meu ministério, eu foco nisso. A melhor maneira de um cristão viver hoje é entender que tudo que acontece na política, na religião e na economia, coisas que ainda não aconteceram, Perfeito. está relacionado ao Apocalipse. Então, foi essa questão. E aí, por se dedicar ao Apocalipse, né, a gente acabou ganhando Esse o título. pregador do Apocalipse.
Ótimo esse bastidor, pastor. Para a gente entender um pouco, né? Sim, Às vezes alguém se pergunta, o nosso programa é justamente com esse foco de falar histórias reais, né? sim. Então, quando que o senhor percebeu que era o chamado de Deus para pregar sobre Apocalipse e geopolítica? Então, o meu chamado mesmo de pregação foi desde da minha conversão, né? Então, assim, a minha conversão ela é bem. É muito forte porque eu era viciado em droga, né? Cocaína. Dos 14 aos 17 anos ali, usando muita droga. E eu fui para uma casa de recuperação sozinho. A minha última internação, né? Com um monte de coisas. Sabe, a droga é uma. Então, quando eu tive um encontro com Jesus, aquela questão me preencheu o vazio, eu já me debrucei em livros, em ler a Bíblia e Glória a livros, né? Eu, infelizmente, por causa de eu deixei um material meu numa casa e essa casa inundou d'água. Mas para você ter ideia, eu fiz o comentário do Novo Testamento inteiro já, de escrever, ler e escrever o Meu que eu Deus. entendi ali da. E aí começou a acender essa chama de pregar, né? Eu digo, né? Você está afiado. Eu sempre digo que todo pregador é uma ferramenta para ser usada. E ele só vai ser usado se ele estiver afiado, né? Deus não vai usar uma ferramenta enferrujada, uma ferramenta. Então, tem muita gente que não entende essa questão. Então, começou a acender a questão da pregação e eu me voltei automaticamente ao Apocalipse nessa questão. Eu não entendia e queria pregar uma forma que as pessoas entendessem. E aí eu me debrucei e começou o ministério. Se eu sentir que era o chamado pregar sobre esse tema, eu, quando eu tenho a oportunidade de trazer uma mensagem sobre Apocalipse, eu sempre gosto de começar dizendo que a própria palavra Apocalipse significa descortinado, né? Revelado pelo Senhor. Então, eu estou muito feliz. Pastor, o que é que o senhor diria para quem sente um chamado, mas tem medo desse chamado? O senhor falou de um bastidor aqui muito forte, né? Que é a sua convenção. Então, assim, hoje a gente vê que tem muita gente, essa questão do medo, o medo em tudo na vida, ele te paralisa, né? A melhor forma de você viver uma vida monótona, sem propósito, é o medo, né? Então, e como encarar esse medo? Eu digo para todo mundo, por exemplo, Ministério da Palavra, nunca rejeite oportunidades. Se chamar para ir num culto numa casa, num culto na rua, para você dar uma palavra na escola, alguém olhou para você e disse, você não pode ler um versículo bíblico e orar. Toda oportunidade é uma oportunidade. Glória a Deus. Né? E eu acredito que esse é o ministério, ele não começa num altar, né? Ele começa os bastidores mesmo, né? E eu, particularmente, grandes eventos que eu preguei no Brasil surgiram de cultos que ninguém ia. Glória a Deus. Já preguei em congressos grandes que surgiu de uma pregação no culto numa casa. Deus é assim. Que você nunca sabe para quem você está pregando. Verdade. E eu sempre valorizei muito as pessoas. Eu digo assim, pessoas valem mais do que dinheiro. Perfeito. Porque a pessoa ela vai te condicionar ao teu propósito. Então, hoje, muitas pessoas focam mais no sucesso e o dinheiro. E tudo isso é passageiro. Agora, se você cria relacionamentos fortes, automaticamente esses relacionamentos se conduzem ao teu propósito. Então, nunca perca uma oportunidade, né? E inicie. Sempre eu me lembro que quando eu comecei a pregar, tinha um grupo de obreiros que me perseguia. Eu falava, rapaz, você só fala glória a Deus, aleluia, vive falando em línguas estranhas, você grita muito. E aí eu vejo hoje a história que eu construí mesmo, né? Claro que eu ouvia, eu sempre estava pronto a ouvir. Perfeito. E entendia e tentava porque eu via que se policiar em cima do que eles estavam estudando. Só que daí, veja bem, você vê teu ministério hoje, onde Deus te levou, e todos esses obreiros estão no mesmo lugar. Quer dizer, e muitas das vezes, mesmo tendo chamada, mas por medo não tiveram de se lançar. Então, nunca perca uma oportunidade e
e valorize as pessoas. Pastor, perfeito, viu? Isso é gratificante. Escutar do Senhor, né? O Senhor, como a gente conhece, o Senhor conhecido, é um pastor que nós, renomado, né? Conceituado e respeitado, que é o mais importante, né? Isso a gente não pode tirar. E já quem estava a medo já sabe, né? O segredo é aproveitar. Todas as oportunidades. Glória a Deus. Pastor, o que é que Deus te ensinou no silêncio? Que toda chamada tem um silêncio. É. Hoje é uma frase, né? Todo mundo quer o teu lugar, mas não quer passar pelo que você passou. Verdade. Então, assim, Isso é forte demais, pastor. então as pessoas elas olham para alguém se destacando e não sabem o quanto você foi desprezado. Perfeito. Essa questão do silêncio de Deus mesmo. Eu tive um deserto na minha vida que foi de 2009, 2008, começou em 2008 e ele foi aí até 2012. Foi um processo de Deus, essa questão do silêncio de Deus. Se você está pregando, Jesus salvando, batizando, operando milagres, só que lá dentro de você está num conflito tremendo. E eu me lembro nessa fase da minha vida de atravessar praças de pedágio, indo pregar e chorando. Meu Deus, forte demais. E algumas vezes aí Deus falava comigo que eu estava num deserto muito grande e Deus nunca falava que a minha prova ia acabar. E eu só falava que ia aumentar. Meu Deus. E pessoas, claro que tem coisas assim, pessoas que viram, né, o meu processo diante de Deus nessa fase de sofrimento. Alguns chegaram a dizer, eu não suportaria o que você suportou. Então, assim, hoje todo pregador ele precisa ter em mente, né, que o que vai te fortalecer, o que vai te... É isso, é o silêncio de Deus, é você ser desprezado, talvez até humilhado, né? É verdade. Glória a Deus. Isso é E forte, pastor. você vai se fortalecendo diante disso. Se você souber lidar com isso, você fica mais forte, você fica mais humano, Meu Deus. né? E aí existe aquela história do sábio e do inteligente, que o inteligente aprende com o erro, com os seus próprios erros, né? E o sábio aprende com o erro dos outros. Então, quer dizer, ele vê os outros errar e fala, eu não vou fazer a mesma coisa. Então, nessa questão assim, eu digo, hoje, um pregador, eu digo para hoje, é muito importante a gente falar isso. E isso a gente conversa, um grupo de pregadores raiz aí, né, que estão 30 anos na estrada, mais de 20 anos na estrada. Essa geração de hoje, ela não quer passar pelo processo. Verdade. É por isso que tem muito ministério meteoro, ele aparece e desaparece. Que é essa questão, ele não tem humildade, um pregador hoje que começa hoje de ir numa casa, de ir num culto ao ar livre, de pregar num culto para pouca gente. Tem muita gente que já começa, parece que está com o rei na barriga. E é nessas experiências, muitas das vezes, de você ir pregar, né? Hoje se fala muito de oferta e não ganhar nada, ganhar um tapa nas costas e Deus te abençoe. Essas coisas te fortalecem, né? E te dá raiz. E eu vi nessa trajetória muita gente que cortou todo esse processo, ganhou notoriedade e sumiu. Foi igual um meteoro, aparece e desaparece. Por quê? Porque não tinha raiz, não tinha estrutura, não tinha capacidade para suportar o que estava carregando. Porque o que vai te dar capacidade para suportar o ministério é o desprezo, é o silêncio de Deus. Isso é forte. É o amassar do oleiro no barro, né? Que tem essa questão ali da olaria, quando você estuda sobre Jeremias ali, o processo ali, Deus te escolheu. O mais importante que todo pregador precisa entender, Deus já te escolheu para ser um vaso. Glória a Deus. E aquela coisa, isso aqui todo pregador raiz sabe, né? Existe 206 tipos de barro, mas somente, eu acho que é 6 ou 8 que é apto para fazer barro, fazer vaso. Então, tem areia, tem barro que não pode ser vaso. Perfeito. Agora, se Deus te selecionou, é porque ele viu qualidade em você de ser um vaso. Aí vem o processo, vamos lá para o processo. O oleiro traz, aí entra o silêncio de Deus. O oleiro traz o barro para dentro da olaria e ele deixa o barro no canto da olaria de 3 a 6 meses para tocar.
Meu Deus do céu, pastor. Não pode nem. Tá lá o barro lançado. Quer dizer, não é que Deus. Ele já te trouxe para dentro da olaria. Mas existe o processo. O barro precisa ser curtido. Aí depois do barro ser curtido, o que, que o oleiro vai fazer? Ele vai pegar e vai jogar em cima do barro, né? Pedra petrificada, pó de vidro. E ele vai fortalecer. Aí vem as perseguições. Meu Deus do céu, pastor. O que seria de Davi se Saul não tivesse na vida dele? O que moldou o caráter de Davi foi Saul perseguindo. Sempre vai ter alguém te perseguindo. E é maravilhoso os perseguidores. Que eles moldam o teu caráter, te traz humildade, te traz sensibilidade, te traz misericórdia. Agora veja, depois disso, de o barro estar fortalecido, aí que vem o suporte, que a gente vê que muita gente não suporta. Que é o oleiro joga o barro no chão e ele vai pisar no barro. Porque o barro não pode ter oxigênio. Porque se ele for fazer o barro, o vaso, e o barro tiver oxigênio, o que, que acontece? O vaso vai criar bolha ou vai trincar. Meu Deus. Então tem que tirar todo o oxigênio. E o que é tirar o oxigênio? É tirar o ego. Meu Deus do céu. Não é eu. Forte demais. Não é eu que estou sendo, é Deus que está usando o vaso. Glória que a glória é dele, não é do homem. Né? E aí que você vê. Hoje, muitos pregadores acham que é ele. É ele que está levando a multidão, é ele que está pregando. Não é, é Deus. É Deus que abre. E se a graça e a presença sair da vida, acaba tudo. Então, assim, o molde hoje de uma chamada, ela está muito além de um púlpito. Nos bastidores, como a gente está aqui nos bastidores, que é o trabalhar de Deus na nossa vida. E tem que suportar o processo. Então, a gente só se fortalece com o silêncio de Deus. Essa é a resposta. Deus é tremendo, meu pastor. Que exemplo maravilhoso, né? Eu tenho certeza que o nosso público já está sendo edificado, né? Por saber que Deus ele trabalha no silêncio. Basicamente, o senhor respondeu, né? O que ninguém vê por trás do púlpito, né? Mas o senhor podia deixar um exemplo bem claro que ninguém vê por trás do púlpito, pastor. Hoje a vida do pregador, né, daquele que foi chamado, eu digo assim, existem os bastidores que existem por trás e você está lá no altar, que é a tua vida com Deus. Uma vez um pregador, um obreiro, né, eu era de uma congregação, era diácono ainda, ele chegou para mim, rapaz, você fica pregando tudo quanto é tipo de culto, você é chamado para pregar para congresso, então você devia rejeitar os convites e ficar e se preparar, jejuar só para pregar nos congressos. Aí eu fiquei olhando para ele e eu fiquei imaginando um monte de coisa, né? Por quê? Porque no início do ministério sempre existe isso. Você tem um convite para pregar num evento grande, aí isso acontece com todo mundo, tá? Eu vou jejuar, vou orar, Deus vai me usar, vai me honrar. Chegar lá não acontece nada. Isso é mesmo. Aí aí você prega, meu Deus, você foi muito mal. Você sabe que todo pregador tem um dia que ele não vai bem. E isso todo mundo tem que ter em mente. Agora, o que eu entendi, né, o fora do púlpito? Assim como eu tenho que estar preparado para pregar num congresso, eu tenho que estar preparado para pregar em qualquer culto. Perfeito. Que é a vida do devocional, é a vida tua diária com Deus, de não deixar a ferramenta enferrujar. Então, como é que eu não deixo minha ferramenta enferrujar? Eu tenho que estar em oração, eu tenho que estar em consagração, pelo menos uma vez por mês, e sempre em contato com a palavra. Perfeito. Que a palavra ela é nova todo dia. Existe essa questão, né, que a gente tem que tirar isso do altar, que as pessoas, a palavra de Deus se renova cada manhã. Isso não existe, a palavra de Deus não se renova. Perfeito. Né? Que eu só renovo o que envelhece. A palavra de Deus ela é nova todos os dias. Glória a Deus. Certo. Então, assim, eu tenho que estar em contato com a palavra diariamente. Então, e aí, claro, existem as questões. Eu já cheguei em evento para pregar, por exemplo, antigamente eu usava muito boné. Então, imagine, então você chega na igreja e eu chegava de boné. Para mim não tinha problema nenhum, né? E já teve coisinha de você chegar e de obreiro ficar revoltado. Quem é esse rapaz que vai pregar? Chegou de boné.
É um moleque, é um menino, é isso, mas depois o que você entrega, eles vêm te pedir perdão, né? Ah, não, me perdoa que eu julguei o senhor pela capa, né? Claro que hoje, hoje já não teria essa atitude, né? Que é aquela coisa lá de muito tempo atrás. Agora, a gente precisa estar preparado para todo evento, né? Claro que tem eventos que te exigem mais, que vai te exigir muito, mas você tem que estar preparado e manter o devocional diário. Perfeito, pastor. Devocional, isso é importante. A vida de um ministro. De todo crente, né? Mas acima de tudo. Especial, né? Eu vi um pastor comentar disse que nós que ministra a palavra temos que orar muito mais do que Sim, aquele que só não frequenta o culto, né? sim. E Deus, ele, de uma forma ou de outra, ele vai nos honrar, né? Pela nossa dedicação. Então, perfeito, pastor. Já houve momentos que o senhor pensou em desistir do seu ministério, pastor? Já houve. E assim, eu vivo pela fé desse tempo todo de ministério. São 26 anos pregando. Vamos colocar aqui 20 anos eu vivo pela fé. Meu Deus. De não ter salário. Então, assim, é viver totalmente dependente, dependente do céu, né? É um chamado. E aí, claro, para a família, você é um preguiçoso, né? Por que que não vai estudar? Não... todo mundo tem um, né? E eu digo para todo mundo isso em qualquer área, não é só a área espiritual, até na área profissional. A vitória de tudo na nossa vida está na perseverança. Uma hora a rocha vai jorrar água. Glória a Deus. Né? Então, nessa perseverança pelo desprezo, eu vou dizer assim, que algumas vezes eu tentei ajudar Deus, que foi duas, de dizer, não, senhor, eu vou trabalhar no secular, aí e trabalhar, por exemplo, trabalhei com corretagem de imóvel, e ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro desaparecer e o vento soprar, e quando você vê, você Meu Deus. não tem como você fugir do chamado, né? E outra vez, eu estava bem já, muita agenda, daí um vereador, candidato, foi se candidatar a deputado e falou, vem trabalhar comigo, você vai ser meu assessor. E aí, aquela coisa, né? Eu vou pensando em muita coisa, e só para você entender, eu estava morando em São Paulo e fui para o Espírito Santo. E em menos de 3 meses eu capotei o carro, destruí o meu carro, coisa assim que não tinha nem. E foi um ano de vento diário, de você vir bombardeio de tudo quanto é lado. Por quê? Porque Deus não precisa da tua ajuda. Ou você se rende, ou você se rende, então não adianta você tentar ajudar. E tem muita gente frustrada, que é muito importante falar isso aqui, porque tem muita gente que foi chamada e abre mão do chamado para tentar ajudar Deus. Eu vou trabalhar em 2 empregos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu digo, o melhor lugar do mundo para se estar é na vontade de Deus. Meu Deus, é forte. Porque é uma verdade, o pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Então, Perfeito. e muita gente nessa questão financeira de se lançar quer tentar ajudar o que não precisa ser ajudado. Meu Deus. E é aí que muita gente também se frustra na chamada. Porque o medo, o dinheiro é um. Eu digo assim: o dinheiro ele é tão pesado que ele é espiritual. Dinheiro é espiritual. Então veja bem: Jesus não chamou o diabo de Senhor. Jesus não chamou os fariseus de Senhor. Jesus não chamou demônio de Senhor. Mas em Mateus 6,24, que Jesus diz: ninguém pode servir a dois. Senhor, meu Deus. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Aí Jesus diz assim: ninguém vai servir a Deus, consegue servir a Deus e a mamão. Mamão é secularização e dinheiro. Então veja bem, hoje as pessoas são presas no dinheiro. Então, eu digo aqui, a pessoa vai dizer, você nunca cobrou para pregar. Né? A vez que eu cobrei, eu me frustrei. E já perdi a agenda por não cobrar.
Olha que Meu interessante. Deus, pastor, isso é Uma vez um pastor me ligou e falou: eu quero trazer aqui e tal, quanto você cobra? Eu falei: não cobra. Então ele falou: então você não vai empregar, porque quem não tem preço não tem valor. Meu Deus. Eu ouvi isso de um pastor. Mas assim, eu nunca cobrei, e pode vasculhar a minha vida, dizer: ah, o pastor Carlos cobrou para pregar aqui. Nunca cobrei. Totalmente dependente de Deus. Isso também sempre me deu liberdade também de pregar o que Deus dá. Glória a Deus. Que Concordo. entra essa questão, tem muito pregador, por o valor que está dando, não consegue pregar o que Deus quer falar. Isso Ele é se forte. prende por causa do dinheiro, Meu Deus, isso é forte demais, pastor. não é? Então hoje eu digo assim, a gente precisa se lançar, se entregar e viver a vontade de Deus. Então, os momentos que eu tentei fugir da chamada foi frustrante demais. Então eu preferi me lançar e eu tenho algo comigo. O que que é a fé? A fé é um cheque em branco que Deus colocou na tua mão. É você que preenche o valor que vai dali. E se Meu a Deus, isso pessoa é forte entender esse demais. mistério, Isso é besta. a chave da vida da pessoa muda. Ela se lançar sem medo. Meu Deus, isso é forte, pastor. É, tem muitas pessoas realmente, né, frustradas com a chamada. E esse é um tudo também esse programa, pastor. É Reacender porque essa chama de volta. tem muito Jonas dentro de um barco, a família está perecendo, está tudo sendo destruído à volta e está dormindo dentro do barco. Meu Deus. Ou se lança no mar ou todo mundo perece. Então, ou você se lança para. E assim, a gente é escravo da chamada. Essa é um. Não adianta você tentar fugir. Hoje, eu até fiquei feliz. É bom tocar esse assunto. Que hoje, para mim, sair de casa é um sacrifício. E eu cheguei a pensar, meu Deus, eu devo estar pecando, né? Por quê? Porque todo pregador quer. Agora, eu vi um podcast, achei muito interessante, que o pastor falou: é maravilhoso quando você não quer sair de casa. Quando o sair de casa é um sacrifício. Porque você tem um ambiente de amparo que é maravilhoso. E isso na vida do itinerante é muito importante, porque tem muito itinerante que vive 30, 60 dias Muito fora. e não volta para casa. Então, assim, eu digo, você abre mão de muita coisa, né? Para viver o teu propósito. Então, por exemplo, por que você é escravo? Primeiro que você tem que pregar. Perfeito. Você tem que pregar. Então, por exemplo, minha vontade muitas vezes é estar em casa com meus filhos, mas eu tenho um propósito. Eu sei que através da minha vida alguém vai ser alcançado, através da Glória a minha vida alguém Deus. se identifica, vai ser edificada, uma família vai ser restaurada, alguém vai ser curado. Então eu me movimento e Deus se movimenta, né? Então muita gente está perecendo, a família está perecendo, pode estar ganhando muito dinheiro, mas é a G15, é o saco furado. Meu Você pode Deus. ganhar, fora da vontade, você pode ganhar 1 milhão vira nada. Na vontade de Deus, você pode ganhar R$ 1.000. R$ 1.000 pode virar 1 milhão. Então, Meu assim, Deus. é se lançar e não tentar ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. É forte demais, pastor. Perfeito, pastor, perfeito. Existem sacrifícios, né, dentro de uma chamada renúncia. É esses bastidores que nós queremos trazer, né, com verdade, né, com fidelidade ao nosso tema, porque aquele que ministra, ele tem que renunciar a muitas coisas. Pastor, qual é a maior renúncia que o senhor tem, que acontece no dia a dia com o senhor? Uma delas hoje é a minha família, de você abrir mão de estar em casa para estar ministrando. Olha só, virou um sacrifício, né? E assim, hoje, eu para mim, ministério, né? Ele não está ligado só ao púlpito. Então, assim, hoje, diante do que a gente vive na obra de Deus, eu digo assim, é maravilhoso fazer a vontade de Deus. Assim. Então, o meu maior sacrifício hoje é abrir mão de casa. Você sair de casa para estar no campo pregando. Mas eu vou. Deus é bom. Pastor, como o senhor lida, é, como o senhor lida com as críticas
mesmo sabendo que o senhor está obedecendo a Deus? Olha, hoje para mim, para falar bem, falar mal, eu, eu digo assim, como é que você lida com aquilo? Sabendo quem você é. Acabou. Se você sabe quem você é, você vai dormir em paz, vai acordar em paz. Perfeito, O que pastor. os outros falam ou deixam de falar, o problema é deles, né? E não adianta você ter visibilidade sem ter crítica. A partir do momento que você se tornou visível, você vai receber crítica. É outro, olha só, outra coisa que trava as pessoas, porque tem muita gente que não desenvolve nada, tanto ministerial como secular, com medo de ser criticado. Então, a Perfeito. pessoa tem talento, ela tem talento, ela tem capacidade, mas ela tem medo de se expor pelo que os outros vão fazer. A pessoa vive pelo que os outros vão falar. Agora, se eu sei quem eu sou, eu não estou nem aí o que Perfeito. vão falar. E, infelizmente, agora na internet, quanto mais crítica, mais você cresce. Verdade. Então, assim, volta e meia você está em algum vento, né? O camarada falou, não falou, o pastor falou isso e não era bem assim e tal, aquela coisa. E hoje eu lido, assim, as pessoas muitas das vezes vê, né, os debates que acontecem, e aí me ligam, e aí você não está preocupado, que não sei o quê. Eu falo, eu vou dormir em paz, vou acordar em paz. Ou seja, Porque eu sei que eu estou em paz com Deus, eu sei quem eu sou em Deus, e o que glória a as Deus. pessoas enxergam, elas enxergam da forma que elas querem, né? Perfeito. Mas tem muita gente doente por causa de Não crítica, consegue não lidar. consegue lidar, né? Fica depressivo, fica angustiado. A gente vê aí celebridades sendo abatido por um hater. Quer dizer, o emocional da pessoa está todo destruído, a pessoa não sabe quem ela é. Então, muitas vezes, pode ter fundos de verdade no que está falando e aquilo abate ela, Verdade. né? Agora, quando você sabe quem você é, o que os outros falam, né? Então, assim, existe a história da formiga, é uma história, né? As formigas foram disputar uma garrafa de mel. E aí, o que que aconteceu? Elas fizeram a disputa. Quem chegar primeiro no topo, fica com a garrafa de mel. Aí tinha formiga forte, formiga média, tinha uma formiga da garrafa raquítica, que foi, subiu e conquistou a garrafa de mel. Aí as outras ficaram, como é que pode? A gente tem mais capacidade, a gente tem mais força. Ela não tinha força, não tinha capacidade, não tinha habilidade, chegou lá. Como é que ela conseguiu? Aí alguém que conhecia a formiga raquítica disse, é porque ela é surda. Meu Deus. Porque se ela ouvisse as críticas, ela jamais chegaria ao sucesso. Então, quando você tem essa habilidade de fechar teus ouvidos, porque os outros estão dizendo a teu respeito, você vai muito mais longe. Meu Deus. Então, pode falar o que quiser. Se você está em paz com Deus, dá tudo certo. Ou seja, pastor, eu sabendo quem eu sou, entendendo o meu propósito, Nada vai te abalar. glória a Deus. Perfeito. Tem 30 pessoas conosco ao vivo, pastor. Você quer deixar um recado? Compartilhe esse link, né? É, Para que mais pessoas sejam alcançadas por esse bate-papo riquíssimo. E como um convidado nosso que a gente trouxe aqui disse que toda vez que nós chegássemos aqui, seria aqui uma tribuna de Deus. eu tenho certeza que muita gente está sendo edificada pelo que está sendo falado. Se você puder, coisas boas devem ser compartilhadas. Hoje, infelizmente, as pessoas gostam de compartilhar coisa ruim. Isso é verdade. Mas a gente precisa criar o hábito de compartilhar coisas boas. Então, compartilhe isso, porque mais pessoas precisam ouvir. Perfeito, pastor. Vamos entrar em um bloco que eu particularmente gosto muito. Missão na prática. Eita. O senhor é um pastor missionário, né? E, pastor Carlos, o que a missão ensinou ao senhor que o ministério local nunca ensinaria? Então, assim, hoje a gente tem, né? A gente tem um projeto no Amazonas, no Ribeirinho do Amazonas. Lindo esse projeto. Aí a gente tem projeto na Angola,
tem 22 pastores na Angola, tem projeto em Fortaleza. E cada lugar você aprende, né? A missão ela vai te levar a ver o que muitas das vezes o altar não te mostra. Então, vou usar o exemplo da África. O que eu aprendo na África? Eu aprendo a desacelerar. Meu Deus. Por quê? Né? A gente tem um trabalho que a gente faz em Angola, tanto em Luanda como em Quilenda. A gente tem uma base missionária em Quilenda, dá umas 8 horas de Luanda. E eu tive lá 3 vezes já. Então, assim, é chocante. Que nem eu entrei agora, eu fui agora em dezembro, Natal Missionário, a gente foi levar cestas básicas. Eu vi, pastor. Que coisa linda, viu? Então, assim, você entra numa casa de terra, o telhado é palha, não tem banheiro, Meu Deus. e você vê que a pessoa não tem nada. Mas ela está te ensinando muito mais do que você possa imaginar, Meu pela alegria que ela tem. Aí você fala, como é que pode uma pessoa dessa ser alegre? Aí quando você vai no culto, e você vê aquele povo adorando, aí Meu aquilo Deus. te arrebenta. Porque você viu a realidade da vida dela, e agora você vê ela na presença de Deus dançando, glorificando, adorando. Glória a Deus. E aí, o que faz isso? É verdadeiramente Mateus 6. O que é Mateus 6? Não andeis ansiosos pelo dia da manhã. Eles aprenderam a viver o agora. Meu. Que é algo que essa população de hoje não sabe. A gente esqueceu de viver o hoje. Então, muitas vezes, você está com o corpo em ambiente. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui. Se você perguntar para mim onde mora, eu moro agora no podcast Bastidores Imaginários. Por quê? Porque eu estou me entregando por inteiro aqui. Perfeito. E hoje está acontecendo algo que as pessoas elas não estão mais vivendo o agora. Isso é forte, pastor. Né? Você está numa mesa com um monte de gente, está todo mundo com o celular na mão e cada um vivendo um monte de coisa, mas não desfruta do agora. As pessoas não conseguem olhar para o sol, não conseguem olhar para uma árvore, não conseguem ver mais um pássaro e não conseguem mais se alegrar pelo agora. Por quê? Porque a pessoa está tomada por coisas que não vai trazer edificação nenhuma. Meu Deus. De 80% a 90% das nossas preocupações nunca vão acontecer. E aí você fica ansioso pelo que não existe. Outra coisa que o campo missionário me ensina, além de eu aprender a desfrutar do agora, é a fé. Por que a gente ora lá e acontece milagre? Pessoas são curadas, pessoas são salvas. Porque eles não têm remédio. Meu Deus. Então eles não têm farmácia de ir lá comprar um remédio para dor. A única coisa que eles têm é o quê? É a fé. E quando você ora, o milagre acontece. E por que ele não vê milagre? Porque hoje se chegar alguém para você e dizer para você assim, eu tô doente, você vai dizer, vai no médico tal e toma o remédio tal. Você não consegue colocar, eu vou orar por você agora e você vai ser curado. Meu Deus, é forte. É fé. Eles vêm, outra coisa que eu vejo lá, eles sabem que vão cair endemoniados. Meu Deus. Eles vêm para ser libertos, eles falam, eu quero ser liberto, pastor. O desejo de libertação, né? Então você vê, e isso muitas das vezes, se você não for num ambiente desse, você não vai aprender. E aí, por exemplo, quando eu venho da África, eu demoro de 10 a 15 dias para conseguir comer. Que você vai olhar para um prato de comida cheio de comida e você vai lembrar Isso é forte demais, pastor. que pessoas comem uma vez por dia. Lá eles comem uma vez por dia onde eu Meu vou. Deus. Não é que passa fome, eles comem um fubá lá, um fungo que eles chamam. E carne é artigo de luxo. Aí você olha para o brinquedo das crianças, não tem brinquedo, elas brincam com tampinha de garrafa, brincam com... Elas criam brinquedos, né? Uma cena que me marcou muito, a gente levou material escolar e começou a colocar para fora as caixinhas de caneta de lápis, as caixinhas. Daqui a pouco eu vi um monte de menino pegando as caixinhas e fazendo carrinho. Aí você lembra que teu filho tem uma gaveta lotada de carrinho. Meu Deus. Então, hoje, a gente está vivendo uma era da alta performance.
que é alta performance? Você tem que conquistar. Daí você conquista, né? Coloca uma meta maior. E essas metas e essa alta performance está te transformando num monstro, não num ser humano. Meu Deus. Que você não consegue enxergar as coisas que são valiosas. Que é aquela questão, no final da vida, o teu filho não vai lembrar do brinquedo que você deu. No final da tua vida, o teu filho vai lembrar o quantos abraços você deu, quando você correu com ele, quando você rolou com ele na lama. As coisas são supérfluas. As pessoas são valiosas. Então, assim, isso eu aprendo lá na África. Eu aprendo muita coisa com aquele povo. Então, muitas vezes a gente acha que está levando, mas você está enxergando a vida de uma outra forma. E tem muita gente que aqui no Brasil é milionária, tá? Por quê? Porque aquelas pessoas não têm água encanada. Muitos lugares que eu vou lá não tem luz, não tem água, não tem banheiro, não tem saneamento básico. Aí qualquer casa que você vai no Brasil, pelo menos tem água encanada, tem banheiro, tem 3, 4 refeições no dia, a pessoa é milionária. E a pessoa está se martirizando achando que não tem nada. Então você consegue enxergar uma coisa de outra forma. No Amazonas, que é outro campo missionário tremendo, né? A gente vê algo assim de questões que a Assembleia de Deus, por exemplo, não trata. Que a gente fala muito, eu não digo assim maldição hereditária, eu sempre digo raízes geracionais. Então, na área que eu estou no Amazonas, lá 90% das mulheres são abusadas sexualmente. 90%. É a mesma coisa que a Ilha do Marajó. Todo o ribeirinho do Brasil, todo o norte do Brasil, o abuso sexual de mulher é absurdo. E o que eu enxergo nisso? Que é cultural. A Ilha do Marajó não adianta ir lá a polícia agora e prender os caras que abusam das crianças, porque os pais vão continuar vendendo os filhos, e os filhos, os pais, e aquilo ali já está por gerações daquela forma. E o problema é que muitas vezes se transformou em algo normal. Né? E isso é princípio comunista, marxista. Quando você viola a inocência de uma criança, você domina ela o resto da vida. Então, eu entendo, né, essa questão ali no Amazonas, as raízes, né, por ser colonizado por índios e homens brancos, essa mistura, ela traz coisas horripilantes. Coisas assim. E não adianta você ir lá pregar, como na África, né? Ir lá, prega e se salva. Claro que muita gente vai ficar firme e tal, mas a gente não trata a raiz daquilo, né? A raiz do pecado. Então, todo abusador já foi abusado. Então, imagine, você está num ciclo de 90% de mulheres sendo abusadas. Eu levo comigo para lá um psicólogo, o Dr. Ivan, né? Ele é formado em trauma. Ele é EMDR, que é aquela tática de tratar soldado que vem da guerra nos Estados Unidos. Então, o que o psicólogo faz? Ele vai lá na cena, imagine que o cara viu uma pessoa explodir. Ele está traumatizado com aquilo. Ele vai na cena e te arranca da cena. Não é hipnose. Você consciente e tal. Eu levo para ele. E eu levo ele lá, faz fila. Fica lá, é até bonito de ver. A gente fica num hotel, a dona do hotel dá um quarto, e aí fica aquela fila de gente para ser atendido. E você tem 90% das mulheres abusadas. E aí a gente tem caso lá de uma mulher, por exemplo, que tinha 2 filhos com o próprio pai. E fora coisas absurdas que acontecem no âmbito familiar. Então você vê que a gente tratar esse trauma ali, da pessoa conseguir sair daquela cena, conseguir perdoar o abusador, conseguir viver fora daquela cena de abuso já é tremendo. Mas existe algo que é geracional. E aí você consegue enxergar, depois da habilidade no campo missionário, então você está conversando com uma pessoa, você consegue ver que o problema dela não é o momento, é o que já vem de uma carga familiar. Que é aquela coisa, né? O bisavô bebia, o vô bebia, o pai bebia, os filhos hoje estão na droga. E aí, biblicamente, né? A Bíblia fala em Êxodo 24 lá, né? Que eu visito a maldade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, e a gente vê ali, outra coisa que eu aprendo é
o amor que o índio tem pela palavra no Amazonas. Meu Deus, é. É diferente, tá? Você pregar numa tribo indígena e pregar no ribeirinho. O índio, ele vai tacar, pelo menos onde a gente está lá, né? Que é Benjamin Constante. O índio abre a Bíblia com um caderno e todo versículo que você fala, ele anota. Glória a Deus. Ele ama a palavra de Deus. E conversões genuínas, tanto na África como no Amazonas, como em Fortaleza, você vê conversões assim muito fortes. Meu Deus. Que é aquela conversão com lágrima, com arrependimento. Eu já batizei muita gente que aceitou Jesus em pregações minhas nesses campos. Gratificante, né, pastor? Você vê que a pessoa aceitou Jesus, você pregando, e você tem o privilégio de batizar essa pessoa. Que experiência fantástica, pastor. E eu já fico aqui agradecido a Deus, né, por isso compartilhar esses momentos. Pastor, o que é a igreja precisa aprender sobre missões? O que é que a nossa igreja atual precisa aprender? Então, vamos lá. Hoje, isso é estatística. Você sabe quanto um crente... Imagine que nós temos, vamos supor aí que nós temos 60 milhões de evangélicos no Brasil. Se você pegar a contribuição missionária desses 600 milhões de pessoas por mês, 60 milhões de pessoas por mês, o investimento de missão da igreja brasileira, tá? Vai dar R$1,60 por crente. Meu Deus. Pouco demais. Irrisório, na verdade. Não existe essa questão, porque tem muita gente. A gente está vivendo uma era, eu tenho batido muito nisso. A gente está vivendo uma era do animalismo. O que é animalismo? Animais valem mais que pessoas. Se eu pegar agora e espancar um cachorro aqui na frente e alguém filmar, eu vou para cadeia. Eu vou virar um monstro na internet. Se uma pessoa agredir outra, vai ser filmada e não vai acontecer nada. Quem vale mais, o cachorro ou o ser humano? Mas na mente das pessoas, o animal é quem bate no cachorro. Quem bate num ser humano não é um animal. Meu Deus. Isso é cultural. Também é uma cultura socialista, que é valorizar mais animal do que pessoas. E hoje, no nosso meio, eu tenho batido nessa tecla. Se um crente em Jesus, ele gasta mais com ração e com pet shop do que com a obra missionária, ele tem que rever o cristianismo que ele está vivendo. Meu Deus, isso é forte. Então, assim, hoje se fala de missão, mas não se faz missão. Né? E eu falo assim de experiência. Hoje eu tenho 32 missionários que todo mês está lá o salário deles através do Projeto Arrependa-se. Então, assim, eu digo assim, hoje não há mais envio. Antigamente o Brasil enviava muito. Hoje o que os pastores estão fazendo? Eles estão adotando missionários locais para não ter despesa de enviar um missionário. Então, essa chama de VRD, preparar pessoas para enviar para o campo missionário. E não adianta vir dizer ninguém quer. Faz uma estadia, você vai ver que sempre vai aparecer alguém disposto aí. E é maravilhoso uma igreja enviar um missionário. É diferente do que você ter um missionário local. Porque a igreja vai se comprometer com o que ele está comendo, com o que ele está vestindo, com o carro que ele está andando. E isso vai dar desenvolvimento à obra. Perfeito. Então, hoje a gente tem departamentos de missões e tem muitas das vezes uma arrecadação grande e o dinheiro está no cofre. Em vez de estar investindo. Pessoas, preparar pessoas, enviar pessoas. Investir. Então, assim, hoje a gente vê uma igreja engessada dentro dela mesma, para dentro e não para fora. Então, a gente vê que a obra missionária está sendo deixada em último plano, não é nem em segundo. E a prioridade deveria ser missões. Missões. Isso é forte, pastor. O senhor praticamente respondeu quase todas as perguntas sobre missões, né? E o que ninguém conta sobre o campo missionário? Então, o que a gente enxerga lá, né? Eu tenho uma missionária, Sara, que ela é argentina, e vou falar da Zildete também, que é
com o pastor Aminadeb, que são os meus chefes da base lá no Amazonas. A Sara, ela é solteira, argentina, está há mais de 14 anos no Amazonas. E ela trabalha mais que um homem. Ela, por exemplo, vai construir, que nem eu estou construindo uma igreja com ela agora. Ela vai para o meio do mato lá para fazer comida, para eles cortar madeira, tudo. É tudo legal, tá? O pessoal acha que é legal, porque quem manda na tribo indígena, ela está fazendo uma. É o cacique. Se o cacique autorizar qualquer coisa ali, o pessoal acha que está derrubando madeira, é legal. Não. Se o cacique autorizou dentro da tribo, é uma coisa que está por dentro. Quem manda dentro daquela tribo ali é o cacique. Até para a polícia entrar dentro de uma tribo indígena, tem que pedir permissão para o cacique. E o que a gente vê, né? O quanto que a missionária abriu mão. Ela é pedagoga, ela está se formando, olha só, lá em enfermagem, porque agora o IBAMA proibiu entrar em algumas tribos, e ela está se formando em enfermagem para entrar como enfermeira para pregar o evangelho. Então, o que o campo missionário me ensina? Que existe uma igreja invisível que ninguém vai ver no Instagram, ninguém vai ver em nada. Meu Deus. Que está fazendo algo que grandes igrejas não fazem. E a Sara, eu vou dar o exemplo da Sara. Qual é a ideia da Sara? A gente abriu a primeira igreja de uma tribo chamada Ticuna. A tribo é Ticuna, o nome da tribo. E essa tribo Ticuna, Davi, olha como é que ela ganhou o cacique. Eu construí a igreja para ela lá nessa tribo. Só para você entender. Ela ganhou o cacique que eles tinham a casa de palha e a palha dele estava entrando água. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e chamou seu Estevão. Deixa eu ajudar o senhor a conseguir a palha para fechar? Sem pregar o evangelho. Aí ele disse, tudo bem, Sara. Aí ela foi, pegou a palha, levou para a cidade, trouxe, fechou a... Eu tenho isso gravado no meu canal. Perfeito. O que aconteceu? Ela ganhou o coração do... O cacique. E ele falou, pega a parte da lá da terra e constrói uma igreja. Glória a Deus. E olha o que ela fez. A tribo do lado, da tribo Maruba, a tribo aqui é Maruba, a tribo do lado era brigado com essa tribo. Domingo de manhã, vai lá. Tá as duas tribos na escola dominical. Glória a Deus. O que acontece se Jesus não voltar? Você tem noção que as tribos estão se unindo e eles estão crescendo junto agora. A barreira caiu por terra. Ninguém vê isso. Vê? E ela não publica muita coisa porque o IBAMA persegue ela. Então ela não pode. E ela não quer. Porque é algo que está na alma dela. Ela quer pregar o evangelho. Glória a Deus. Ela vai na tribo, abre igreja ou coloca alguém nativo. Ou ela quer mandar alguém para ir lá e dirigir. Outra coisa que é impactante por exemplo, eu comprei lá cimento, comprei tijolo, comprei um monte de coisa. Só que ela falou para mim, pastor, o senhor não pode dar tudo. Eles têm que se apegar ao que eles estão construindo. Isso é forte. Eles têm que dar alguma coisa para ele se sentir valorizado também. Então você não pode, que nem muita gente vai na Amazônia quer construir tudo. É errado, ela fala. Eles têm que fazer parte. Entendeu? Para sentir. Eu construí, quando vê as coisas acontecer, eles vão se sentir parte. E você aprende isso, né? Que muitas vezes a tua vontade é ir lá e deixar o negócio pronto. Eu falo, não, que não pode assim. E com a Zil e o pastor Aminadeb, a gente já construiu, só com eles, a gente está construindo a 6ª igreja agora. E a gente vê o trabalho, o amor que ela tem pelas crianças. É absurdo. Assim, então, assim, ela adotou um monte de crianças, já colocou um monte, já pegou indígena, já pegou ribeirinho, colocou dentro da casa dela para cuidar como filho, para não ser abusado, para dar direção, para que mostrar para aquela criança que ela pode ter uma vida diferente. E tem coisas que nunca vai ver na mídia. A mídia nunca vai enxergar isso. Então, assim, é um amor tão grande. E aí, veja bem, eu levei o Fábio do podcast Eu Acredito e ele entrevistou os missionários lá. Coisa linda. Aí ele perguntou, eu te dou uma casa, olha o que é uma chamada, te dou uma casa nos Estados Unidos com $1 milhão agora para você ir embora. Você vai? Qual foi a resposta de todos os missionários? Meu Deus. Eu não saio daqui, que eu sei que Deus me quer aqui.
Isso é forte. Deus me quer aqui. Então ele prefere estar lá do que em qualquer outro lugar do mundo, porque ele sabe que está fazendo a vontade de Deus. E é onde, quando a gente estuda, Davi, sobre a igreja perseguida, se você chegar na Coreia do Norte agora, para pastores perseguidos, dizendo, eu vou tirar você daqui. O que o pastor vai dizer? Eu não vou. Meu Deus. Eu tenho almas para ganhar para Jesus aqui. Se você chegar em áreas de perseguição de cristão, e até para cristãos presos que estão na cadeia, dizer, eu tiro você daqui e vou te dar um lugar e você vai ter que abandonar a tua chamada. Ele fala, não, vou ficar aqui. Por quê? Porque o missionário, a gente vê que o que arde nele não é status, ele quer ganhar alma para Jesus. Glória a Deus. E essa é a igreja invisível que ninguém vê. E é muito importante, Davi, a gente tocar nisso, porque a gente está vivendo uma era de tanto escândalo. Justo, justo. Das igrejas grandes, de grandes templos, de grandes pastores. E a gente esquece de ver o real. O que é o real? Existe uma igreja invisível que não se prostrou. Existe uma igreja que a mídia nunca vai mostrar. Perfeito. Que está lá no meio do mato. Mas eles estão fiel a Jesus. Então a gente tem igreja lá no Amazonas que a gente anda com o pé na lama quando chove. Para chegar, muitas vezes não tem como voltar. E eles vão, crianças vão, adolescentes vão com o pé na lama para cultuar Jesus. Né? E daí você chega numa cidade grande, o cara tem carro na garagem, choveu, ele não quer ir para a igreja porque está chovendo. É o que você aprende no campo missionário que ninguém vê. Eu diria mais, pastor Carlos. Projetos dentro da igreja que ninguém vê. Né? Sim. As pessoas estão focadas em escândalo e tantas coisas, mas eu sempre trago algumas coisas da nossa própria igreja mesmo aqui em Maceió, pela pessoa do nosso pastor Isvaldo, presidente da nossa Assembleia de Deus aqui em Alagoas. Projetos de grande proporção, que a grande mídia não informa, né? E nunca vai informar. E nunca vai informar, isso faz parte, né? Mas nós, como cristãos, temos que ter essa chama missionária, e isso é muito importante se eu falar. Investir na obra missionária é fundamental. E eu digo para todo crente, o melhor lugar para se investir dinheiro é em almas. Glória a Deus. Toda igreja missionária, ela prospera. Por exemplo, o Campo de Alagoas, a gente vê que está um âmbito de prosperidade, mas a gente vê o que está sendo feito pelos missionários, pelo sertão, por tudo que está sendo feito. Então, toda igreja missionária, ela prospera. É incrível. Porque você está se comprometendo com o propósito, que é a alma. Perfeito, pastor. Dá para ver que os olhos do Senhor, a alma, ela brilha quando eu falo nesse assunto. Mas também agora vamos entrar num assunto que é a sua especialidade. Geopolítica versus profecias. Como o senhor enxerga os atuais conflitos globais de Oriente Médio, Rússia, China, Estados Unidos, à luz da profecia bíblica? Como é que o senhor enxerga? Então, a gente a geopolítica, ela está apontando para o apocalipse. Eu tenho dito, a gente está numa era apocalíptica já. Então, assim, uma das coisas que as pessoas não enxergam, que a mídia noticia isso e as pessoas não querem muitas vezes acreditar. A gente está dentro de uma corrida de bilionários e milionários construindo bunkers apocalípticos. Então, qualquer pessoa que raciocina, vai, por que eles estão comprando refúgios apocalípticos? Se está se propagando no contrapartida um tempo de paz e prosperidade. Perfeito. Né? Você tem o Mark Zuckerberg, eu estou usando muito ele, porque ele comprou uma ilha lá na Califórnia, ele está construindo um bunker de 10 andares, em reais dá 1 bilhão e 600 milhões de reais. Meu Deus. Sam Altman também, né, que disse depois que eu criei o ChatGPT, eu nunca mais dormi. Isso ele falou. Ele também falou, se a internet sair de controle, ele também tem um bunker, um refúgio apocalíptico. Elon Musk é obcecado para levar 1 milhão de pessoas para Marte.
A ideia de levar 1 milhão de pessoas para Marte é o colapso planetário. Então, assim, o Apocalipse ele se torna uma realidade nessa era. E tudo que se fala em torno de os armamentos e muita coisa, né? Agora, começo de janeiro, foi visto o avião do juízo final, que é o avião do presidente americano, nos Estados Unidos. Fazia muito tempo que aquele avião não era visto, que é um avião que ele suporta a radioatividade. E ele consegue controlar a guerra dentro do avião e consegue passar dias no espaço. Foi visto esses dias. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Então, assim, o que nós estamos vivenciando agora? Na minha visão, desde a entrada do Donald Trump, né? É o mundo pendendo para a direita. Isso já se torna claro porque a gente tem um presidente de direita que está dominando com mão de ferro o mundo e um papa de direita. O Papa Francisco também é de direita. Então você tem a religião e a política com um viés político, que não agrada a todo mundo, mas que é uma plataforma. Então toda essa história em torno do Trump, eu sempre costumo dizer que as pessoas acham que tudo é teoria. Hoje a gente está com três coisas perigosas. Primeira coisa é a teoria da conspiração, né? As pessoas, não, isso é teoria da conspiração. Eu vou dar o exemplo, nova ordem mundial. Até a pandemia era o quê? Teoria da conspiração. Falava de nova ordem mundial. Isso não existe. Isso é teoria da conspiração. Depois da pandemia, tudo virou nova ordem mundial. Semana passada, a gente acabou de ter o Fórum Mundial Econômico. A palavra mais usada no Fórum Mundial Econômico foi: chegamos na nova ordem mundial. Meu Deus. Então não era teoria, era uma realidade. Outra questão, fake news. Então hoje, quando você tem uma informação muito clara, o teu cérebro automaticamente ele vai para fake. Não, isso é fake news, isso não é isso. Só que agora a gente tá na pior era agora, que é IA. Não, isso é IA. Você olha o vídeo. Sempre há essa dúvida, né? Porque a gente chegou num salto que verdadeiramente, quem não conhece, a gente que está conectado, eu, por exemplo, consigo ver ali, que é pela voz, mas tem muita coisa que as pessoas estão consumindo como real que já é mentira. Então, e o que isso leva? Tudo que que é real e se torna mentira, muitas das vezes é real. Perfeito. Então, não é fake news, não é teoria e não é IA. Tem um plano sendo arquitetado para o implemento dessa nova ordem mundial. Então, Donald Trump, vamos lá, que é essa questão, né? Primeiro mandato. Porque Donald Trump não foi colocado como presidente dos Estados Unidos por algum acaso. Eu sempre digo isso quando a gente vai primeira vez no podcast. Primeira coisa é o nome dele, né? O nome Donald é Daniel, e Daniel significa o Senhor é meu juiz. E Trump é trombetar. Então pode ver que tudo que ele faz é um anúncio. Então hoje você ligou a TV, pegou o celular, quem que aparece? O anunciador do juiz. O Senhor é meu juiz. Segunda coisa, quando ele assumiu o primeiro mandato, ele assumiu com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Foi o dia que ele assumiu como 45º presidente dos Estados Unidos. O calendário, veja, deu 777, 70 anos, 7 meses, 7 dias de vida. O calendário de Israel, qual era? 5.777. Será que é coincidência o negócio? Aí vem o 7, né? O número 7 é o número de Deus. As pessoas então acham, não, isso é coincidência. Não, existe um propósito. Com certeza. Outra questão, ele foi o único presidente americano, o único. Agora ele é o 47, né? Veio o Biden 46, ele é o 47. Ele foi o único presidente americano que colocou a mão no Muro das Lamentações. Nenhum presidente americano, todos a favor de Israel, mas nenhum teve coragem de ir lá e... Qual foi a mensagem que ele deu quando ele colocou a mão no muro? O templo será erguido por judeus. Essa é a mensagem, que é uma ligação com a geopolítica do anticristo. E em judeu ninguém toca.
em judeu ninguém toca. Aí no primeiro mandato, no dia 14 de maio de 2018, porque a embaixada, imagine que Tel Aviv em Israel é São Paulo, seria um monopólio, um lugar onde estão as embaixadas e tal. Ele tirou a embaixada de Tel Aviv e colocou dentro de Jerusalém. Isso é um recado forte. Que foi dia 14 de maio de 2018. Por quê? Hoje, se lançar um míssil em Jerusalém, mexe com os Estados Unidos. Essa é a ideia. Ele blinda Israel, a ponto que ele está lá agora, né? Tá tudo que você possa imaginar de ruim está lá perto do Irã, que ele está defendendo Israel. E ele colocou, é aqui que começa a volta dele ligada ao primeiro mandato. Ele colocou o genro dele como embaixador dos Estados Unidos em Israel, que é o Jared Kushner. E o Jared Kushner é judeu ortodoxo da tribo de Dan. E ele começou o acordo da família abrâmica. O acordo da família abrâmica envolve religião e política mundial. Por quê? Por exemplo, ano retrasado, foi inaugurado no Emirados Árabes, lá na região árabe, o templo da família abrâmica. Existe lá uma igreja cristã, uma sinagoga e uma mesquita muçulmana, no mesmo lugar. Que é as três religiões monoteístas adorando o único Deus no mesmo lugar. Paz entre religiões. Qual é o nome do templo? Família Abrâmica. Qual é o acordo de paz do Jared Kushner? Família Abrâmica. Que é unificar as religiões monoteístas. E aí Jared começou o acordo. Aí veio a Arábia Saudita, veio outros países, começou o acordo. Donald Trump saiu. O Biden entrou e Jared continuou nos bastidores a articulação. Não parou a questão. Essa é o grande quê. Aí Donald Trump volta. 2025, né? Ele volta. Assume a Casa Branca. Qual foi a primeira ligação que ele recebeu como presidente americano do príncipe herdeiro da Arábia Saudita? Qual foi o primeiro chefe de Estado que ele recebeu? Benjamin Netanyahu. Então, toda a política de Trump agora está alinhada à paz, começando pelo Oriente Médio e tomando o globo, tá? O problema é que começa lá. Essa é a questão. E aí vem, Davi, quando você pega agora, ele acaba em um ano com 8 guerras, que são esporádicas, né, que tá acontecendo. Histórico, né, pastor? Antes de ele entrar, a Síria cai. Ele nem tinha assumido. Bashar al-Assad se refugiou na Rússia. E Israel destruiu todo o armamento do Irã na Síria. E o líder da Síria agora está aliado ao governo dele. Por quê? Porque é uma plataforma de paz para Israel. A Síria podia atacar Israel muito próximo. Dá 70 quilômetros de distância, é muito próximo. Então tudo que podia amedrontar Israel da Síria foi aniquilado. Em 24 horas, tá? Israel destruiu tudo. Aí o que acontece? Agora, que aconteceu essa semana, né? Ele tá como o cara da paz. Então ele aproveitou o Fórum Mundial Econômico, e o Fórum Mundial Econômico é meio tenebroso estudar. Existem duas coisas que todo mundo devia estudar sobre o que é verdadeiramente o Fórum Mundial Econômico, que é um encontro de líderes globais e bilionários. E também o grupo Bilderberg. A reunião do Clube Bilderberg acontece em maio. A mídia noticia isso. Só vou dar o exemplo do Clube Bilderberg. É muita informação que eu estou passando aqui. Muita. Vamos lá. Pega lá o site do Clube Bilderberg do ano passado. Reunião do Clube Bilderberg. Clube Bilderberg, ninguém sabe quem participa da reunião, tá? Eles só noticiam, eles dizem o local e poucas pessoas você vai saber que teve lá. É uma reunião ultra secreta, a ponto que todo mundo que participa tem que assinar um documento que não pode vazar informação. Mas no site do Clube Bilderberg está as pautas da reunião. A última pauta, se você for lá no site, está escrito assim: despovoamento. Meu Deus. Redução populacional. Só para você ter ideia, o negócio é mais... E o que é o Fórum Mundial Econômico? Não é política, mas é eles que estão regendo a nova ordem mundial. Que aí você tem a BlackRock, que é a maior corretora de ativo do mundo. A BlackRock só não tem tanto dinheiro como os Estados Unidos e a China. O resto, então imagina, você tem uma empresa que tem mais dinheiro que todos os países do mundo.
Então é eles que dominam a mídia, é eles que dominam toda a distribuição de renda, é eles que dominam toda a distribuição alimentar, toda a distribuição farmacêutica. São apenas 10 corporações que produzem tudo que nós consumimos no mundo. Então isso já é um controle absurdo, que as pessoas nem imaginam que isso acontece. Mas está tudo noticiado, que eu estou falando aqui. Eu sempre digo para as pessoas, não me ouça e fica com o que eu falo. Vai estudar, que você vai ficar mais... A pessoa vai ficar mais doida que eu. Ô, pastor, pra gente... Agora, mas é interessante, vamos concluir aqui. Agora, é muito importante entender agora com a questão de Gaza. Sim, sim. A gente tem pouco tempo, né? Quantos minutos? Você passou um pouquinho, mas vamos embora. Só deixa eu terminar aqui. Vamos lá. A questão de Gaza. Israel. Quando o Trump entrou, veja bem, caiu o Hezbollah, que é lá no Líbano, os Houthis, que é no Iêmen, e o Hamas na faixa de Gaza. Eles perderam toda a força. E agora vem uma ideia, isso que é assombroso, que as pessoas nem imaginam. Jared Kushner, em 2024, veja, Trump não era nem presidente eleito. Ele lançou o projeto de Gaza na Universidade de Harvard. Ele disse que Gaza seria um polo de negócios, iria ter lá resorts, ia ter um monte de coisa. Ele apresentou esse projeto agora no Fórum Mundial Econômico. Mas veja, ele já tinha divulgado em 2024 e Trump não era nem presidente e Israel estava em guerra com Hamas. E aí o que está acontecendo? A Liga da Paz agora, dominada por Trump, já envolve 53 países. Ele chamou a Rússia, ele chamou o Papa, ele chamou até o Lula. O Lula ele colocou numa sinuca de bico. Porque se o Lula aceitar participar do Conselho de Paz de Donald Trump, ele vai ir contra o Hamas, e contra o Irã, e contra a China, e contra tudo que... Então, quer dizer, se ele não aceitar, ele está declarando quem ele serve. Ele colocou ali para expor ele mesmo. Agora veja, o Conselho de Paz uniu Israel agora, semana passada. Os árabes, Arábia Saudita, Catar, Egito, Jordânia, entraram no Conselho de Paz de Donald Trump. Isso é significativo. O que as pessoas estão vendo? Ismael, o filho de Abraão chamado Ismael, é os árabes. E o Isaac, que é Israel, estão dando a mão por paz e prosperidade no Oriente Médio. E essa paz, é isso que as pessoas não enxergam, que começa lá agora. Eles vão acabar com o Hamas, desmilitarizar o Hamas, vão construir um negócio assombroso ali. Essa paz vai se estender para o mundo inteiro. Que começou aonde? Dentro de Israel. Então, o que é isso? Que é muito perigoso, que muita gente acha que isso é maravilhoso. Mas, biblicamente, agora vamos para a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,3. Quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Este é o maior cenário do anticristo hoje, de um líder global. Então, o que está sendo feito através de toda a política global? Está se preparando um caminho para um líder global. Para isso acontecer, agora vamos lá. O Irã vai ser aniquilado. Que vai ser essa semana, eu acredito. Já está o espaço aéreo fechado. Aquele B-12 lá, o avião que destruiu as usinas nucleares já está sobrevoando. Os portas-aviões estão lá. O líder do Irã já está refugiado. Por quê? Porque o Irã é o câncer do Oriente Médio. O Irã é o antigo império da Pérsia. São muçulmanos, mas não são árabes. Eles são persas. Então o Irã perdeu força na América Latina, que era a Venezuela. Ele perdeu força em Cuba, agora com a entrada do Trump ali. E ele tem aliança com a Rússia e a China. Isso é perigoso ainda. Mas ele está cercado. E o regime iraniano cai para se estabelecer essa falsa paz. A minha visão sobre isso, para concluir agora. Israel e os Estados Unidos vão construir Gaza e vão dar para os árabes para pedir permissão para construir o terceiro templo. Que foi exatamente, Davi, o que Jacó fez quando foi se encontrar com Esaú. Esaú, filho de Abraão, ele era casado com uma ismaelita. Perfeito. E para Jacó se encontrar com Esaú, ele teve que fazer o quê? Ele mandou presente. Aí ele ficou no Val de Jaboque, Deus mudou o nome dele. Aí o que aconteceu? Ele foi lá
e se encontrou, fizeram as pazes. A mesma coisa, Israel vai dar a faixa de Gaza de presente para a Arábia Saudita, porque o maior sonho judeu hoje é construir o terceiro templo. E o terceiro templo é para o anticristo. Então, todo esse cenário, assim, e é muito claro, e é bom a gente terminar nessa visão aqui, é tão claro que as pessoas não querem acreditar. Porque está muito claro essa questão. Como se fosse uma fake news, É. mas não é. Não é. E aí é bom que todos que estão ouvindo estudem sobre isso, que daí vão ver que o negócio é muito sério. Ou seja, o senhor respondeu uma pergunta que eu ia fazer, né? Israel continua sendo Sim, o ponto central do relógio profético. o epicentro da profecia. Tudo começa em Israel, tudo termina em Israel. Deus se manifesta ao mundo através de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, em Israel, foi crucificado no Gólgota, em Israel, foi assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, em Israel. A igreja que nós fazemos parte foi inaugurada no cenáculo em Jerusalém, Israel, e Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Israel. Perfeito. Então, tudo é Israel. Israel é o epicentro da profecia. Pastor Carlos, eu já quero agradecer a sua Amém. participação. Como eu falei para o pastor Eliazar, e já também quero agradecer a ele, né, pelo contato que passou do senhor para nós. Conseguimos agendar, como o senhor falou, aproveitando as oportunidades. É. Perfeito. Eu já agradeço ao senhor. E vamos encerrar com uma mensagem do senhor também para aqueles que têm chamada, para aqueles que estão parados por algum motivo. O que é que o senhor deixa de mensagem para a gente finalizar esse podcast maravilhoso? Eu digo, eu estudei semana passada, né? Sobre o altar do sacrifício do tabernáculo. Então, na ponta do altar do sacrifício do tabernáculo, que aponta para a cruz, existia um chifre. E o que era aquele chifre? Era o lugar do refúgio e da proteção. Imagina que o chifre era uma embaixada. Imagina que você está em outra nação e você precisa de refúgio. As pessoas corriam para o chifre e se lançavam no chifre, dizendo: tem misericórdia de mim, me refugia. Eu quero ser exilado aqui. O lugar mais seguro para se estar é nos pés da cruz. Glória a Deus. Que a cruz continua sendo o nosso refúgio ainda. Então, a gente precisa olhar para Jesus e ver o que ele fez por nós e permanecer aos pés dele, né? Eu gosto muito de uma frase de um pregador, para a gente concluir, essa frase é muito forte. O pregador orou a Deus dessa forma: Senhor, se eu te sirvo por medo do inferno, que eu queime dentro do inferno por toda eternidade. Se eu te sirvo pelas coisas que existem no céu, que eu nunca entre dentro do céu. Mas se eu te sirvo por amor ao que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, que eu permaneça aos pés dele para todo sempre. Glória a Deus. Então, olhe para a cruz, que ali tem redenção, tem refúgio, tem segurança, tem perdão, tem libertação e tem a paz que você procura. Perfeito, pastor. Perfeito. Amém. Eu já quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nesse programa abençoado, que tem como propósito edificar vidas, transformar pessoas, que elas se encontrem na sua chamada, isso é importante. E o principal, que está afastado, volte aos pés de Jesus Cristo, né? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, irmão Antônio, a Liloto Peças, que nos ajuda, ao irmão Sérgio, que também nos ajuda também, da Telecom, uma internet de qualidade. Para você assistir esse podcast, precisa dessa internet. Só chamar o irmão Antônio. Que Deus abençoe a todos. Pastor Carlos, mais uma vez, obrigado. Que o Senhor possa cada vez mais ser próspero, né? E o principal, edificar vidas com a luz da palavra e do conhecimento. Que Deus abençoe. Amém. Ao Senhor. Amém. Deus abençoe.